Lucas, capítulo de número 22, verso 14, diz assim: Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si, quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. Amém, até aqui a nossa leitura. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, neste momento, nos colocamos diante da Tua palavra, Senhor Deus. Nós cremos, ó Pai, que o que está diante de nós não é um livro qualquer, mas é a Tua santa palavra, palavra inerrante, verdadeira, fiel, digna de toda a aceitação. Senhor Deus, faça com que esta palavra cumpra com o propósito do Senhor nesta noite, convença corações, traga, Senhor Deus, de volta aqueles que estão desanimados, que essa palavra venha encorajá-los, trazendo ânimo, esperança. Senhor Deus, peço a Ti também, que a Tua graça esteja sobre a minha vida, para que eu possa transmitir a Tua palavra com fidelidade, e que esta mesma graça esteja sobre a vida dos meus irmãos, fazendo com que eles ouçam a palavra com atenção e recebam com fé, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos e todos os presentes, o título do sermão nesta noite é A Última Páscoa e a Nova Festa. Vou repetir: a Última Páscoa e a Nova Festa. É meio estranho falarmos sobre a Última Páscoa, tendo em vista que em todo o ano as pessoas comemoram a Páscoa. Por exemplo, o comércio trabalha para trazer algo inovador, diferente, à medida que o tempo passa. Nós vemos, por exemplo, ovos com formatos e tamanhos diferentes, sabores diversificados, lembrancinhas. Não parece que a Páscoa ela está chegando ao fim, ou que chegou ao fim? Será? O que é a Páscoa para você? Como você a enxerga? O que ela representa? Nós veremos, com base no texto que nós lemos aqui, que sim, houve uma última Páscoa e uma nova festa foi estabelecida. Então, peço que os irmãos prestem bem atenção aqui na exposição do texto,
para que venhamos compreender esta verdade. Eu gostaria de ler novamente o verso de número 14, que diz assim: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. Esta expressãozinha, chegada a hora, aqui no nosso contexto, e vocês podem verificar, por exemplo, no verso 1 e no versículo 7, que está apontando para o início da Páscoa, no sentido de a refeição, ela vai começar, a Páscoa, ela vai ser comida, desfrutada. E Jesus, ele se coloca à mesa com os seus apóstolos. Veja, esta informação não é um simples detalhe, pois quando nós olhamos para a Páscoa que foi instituída lá em Êxodo capítulo 12, percebemos que era uma festa celebrada de forma familiar. Ou seja, cada família se reunia na sua própria casa para comer a Páscoa. Mas quando nós olhamos aqui para o nosso texto, nós vemos Jesus tomando lugar à mesa, não com a sua família, mas com os seus apóstolos, os seus discípulos. O que nos revela um vínculo, uma unidade, uma comunhão fraternal. Sim, havia um vínculo entre Jesus e os seus discípulos. Os apóstolos eram os discípulos mais íntimos do nosso Senhor. Foram aqueles discípulos que Jesus escolheu, a quem Jesus ensinava de modo particular. Eram aqueles que acompanhavam Jesus bem de perto. Inclusive, meus irmãos, nós observamos neste mesmo evangelho, no capítulo 11, uma expressão que revela o ápice deste vínculo. Lá no capítulo 11, nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a orar a Deus. Jesus ensina eles a se dirigir a Deus como Pai. A famosa oração do Pai Nosso remete a este grande vínculo que não só os discípulos, mas nós também temos, uma grande família em Deus. Portanto, este é o retrato aqui que o texto nos apresenta, este vínculo, essa comunhão genuína de Jesus com os seus discípulos nesta refeição familiar. E além deste detalhe, nós vemos aqui, no nosso texto, no verso 15, que Jesus, ele desejava muito comer esta Páscoa em especial com os seus discípulos. Ele diz assim: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Em outras palavras, Jesus, ele desejou a comunhão com os seus discípulos ansiosamente. Ele desejou a comunhão com os seus discípulos de forma intensa. Ele desejou comer aquela Páscoa com os seus apóstolos. E aqui nós podemos fazer as primeiras implicações deste texto para nós. Essas observações do texto, elas são importantes para nós, em nossos dias. E eu gostaria de enfatizar um grande ponto aqui, neste primeiro versículo, verso 14, o vínculo que há entre Jesus e os seus apóstolos. Porque este mesmo vínculo, esta mesma unidade fraternal, também nos alcançou. Nós fomos chamados por Cristo para fazer parte dessa comunhão, para nos aproximarmos da mesa com o Senhor.
Embora essa realidade, ela vai ser cumprida no futuro reino de Deus, entretanto, desde agora, o convite para esta festa, para este banquete, ele está sendo feito. Cristo, ele deseja ansiosamente comer conosco. Nós não sabemos o dia nem a hora que isso se concretizará, mas nós devemos estar preparados para que quando o nosso Senhor Jesus voltar, nos encontre esperando por Ele. Lucas capítulo 12, verso 37 diz: bem-aventurado, feliz, muito alegre, aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que Ele, o Senhor, há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Jesus voltará, meus irmãos. Não é uma fábula, não se trata de uma historinha, um mito, mas de uma verdade. Jesus voltará, e o convite está sendo feito. Deus nos chama através da pregação do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é esta: o homem ele está perdido e condenado por causa dos seus pecados, mas em Cristo há salvação e perdão. Portanto, aqueles que não creem em Jesus devem se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Isto é sério. Como eu disse, não é um mito, uma historinha, uma fábula. O convite está sendo feito, e aqueles que rejeitam essa verdade ficarão de fora do banquete, desta festa prometida por Cristo. Ficarão de fora, serão lançados para um lugar de sofrimento eterno e de dor. Lucas capítulo 13, verso 27 a 29 diz, o nosso Senhor, Ele fala: apartai-vos de mim, todos vocês que praticam iniquidade, pecado, e ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes o reino de Deus, e Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vocês lançados fora, ficarão de fora. Creia, se arrependa dos seus pecados, porque o mesmo versículo lá de Lucas 13 diz, quanto àqueles que creem em Jesus, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Há um banquete preparado para os santos, para aqueles que creem em Jesus, no reino de Deus. O convite está sendo feito. E qual a sua desculpa para rejeitar este convite? Podemos lembrar da parábola que o nosso Senhor Jesus conta acerca de um homem que preparou um grande banquete e convidou muitas pessoas. E essas pessoas começaram a dar desculpas e rejeitar o convite deste homem. O primeiro diz: olha, infelizmente eu não vou porque comprei um terreno e preciso ir vê-lo. Um outro diz: olha, desculpa, eu não vou porque eu comprei 5 juntas de boi e preciso experimentá-las. E ainda mais um diz: olha, eu também não posso ir, desculpa, mas é porque acabei de casar. E nós poderíamos acrescentar aqui nessas desculpas a sua desculpa, o motivo por que você rejeita este convite.
a pregação do Evangelho. Por quê? O que você tem mais de importante para rejeitar este convite? Sexo, drogas, curtições, prazeres. Mas qual é o fim destas coisas? O que você espera depois da morte? Porque a vida, ela não termina com a morte. A morte é o começo de uma nova vida. Todos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a morte e condenação eterna, para um lugar de dor, sofrimento, de choro, ranger de dentes, o inferno. Por qual motivo você rejeita este convite? Aqueles que creem em Jesus certamente estarão com o nosso Senhor, assentados em uma mesa, desfrutando de um grande banquete. Mas aqueles que rejeitam, depois da morte, Cristo o rejeitará e o lançará para fora, para um lugar de sofrimento e dor eterna. Portanto, não despreze o convite, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo como seu Salvador. Somente por meio da fé é que nós podemos fazer parte deste vínculo que há entre Jesus e os seus apóstolos. Somente por meio da fé é que nós somos declarados filhos de Deus. Isso está escrito lá em Gálatas, capítulo 3, verso 16. Portanto, creia em Jesus Cristo. Creia. E crer em Jesus não é uma simples profissão de fé pública, mas requer mudança de vida. Isso significa conversão, mudar de rumo, de postura, mudar a forma de pensar, de agir, de falar. Creia em Jesus Cristo. E quanto àqueles que já creram em Jesus, este texto que nós lemos aqui traz verdades consoladoras para o nosso coração, porque nós já fazemos parte da família de Deus. Sim, nós já possuímos um vínculo com Jesus, e um vínculo uns com os outros. Já no tempo presente, desfrutamos desse laço fraternal. Por exemplo, aqui, quando nos encontramos para cultuarmos a Deus, ou quando celebramos a ceia do Senhor, quando nos colocamos em comunhão diante da mesa do Senhor, quando comemos do pão, quando tomamos do cálice, a ceia do Senhor, ela é um lampejo, uma pequena demonstração daquilo, meus irmãos, que nós vamos desfrutar lá no reino de Deus, com o Senhor Jesus. Portanto, sejam gratos a Deus, e nós veremos aqui, não banalize a ceia do Senhor. O nosso Senhor, Ele desejou ansiosamente participar daquela última Páscoa, em que Ele celebraria uma nova festa. Meus irmãos, dando continuidade aqui ao nosso texto, nós veremos nos versos 15 e 16, que aquela Páscoa, ela era muito especial para o nosso Senhor Jesus. Observe o que o nosso Senhor diz, verso 15 e 16. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa,
antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Meus irmãos, a primeira coisa que nós vemos aqui neste verso, que mostra a importância desta Páscoa para o nosso Senhor, é porque o nosso Senhor, Ele desejou ansiosamente desfrutar desta Páscoa. A expressão desejado ansiosamente, ela se refere a um desejo profundo, do mais íntimo do coração. E quando nós paramos para refletir que este desejo procede não de um homem qualquer como nós, mas do nosso Senhor Jesus Cristo, este verso ele ganha ainda mais sentido e mais beleza, porque a vontade do nosso Senhor Jesus, ela não visa a satisfação própria, não é como os nossos desejos carnais e mundanos, mas a vontade, o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo visa um propósito. E o propósito de Jesus vir ao mundo é salvar o homem do pecado. Aliás, o seu próprio nome significa isso, Jesus, Salvador. E o Evangelho de Lucas, ele deixa bem claro esse objetivo, este propósito. Por exemplo, em Lucas capítulo 5, verso 32, diz que Jesus veio, veja, Ele veio a este mundo para chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 19, verso 10 diz que Jesus, o Filho do Homem, Ele veio ao mundo para buscar e salvar o perdido. Este é o propósito de Jesus vir ao mundo, salvar o homem do pecado. E dessa forma, o desejo intenso de Jesus contribui para este propósito. E alguém pode então perguntar, mas como assim? Como a Páscoa tem a ver com o propósito de Jesus? Como aquela Páscoa em especial, esse desejo intenso de Jesus comer aquela Páscoa tem a ver com a salvação de pecadores? A resposta para esta pergunta está na mensagem da Páscoa. Nós veremos a partir do verso 19 em diante, que Jesus, Ele mesmo relaciona aquela Páscoa com a sua própria vida. Aquela Páscoa seria um retrato daquilo que estava prestes a acontecer em sua vida, o que envolve o seu sofrimento e futuramente a sua segunda vinda ao mundo. A verdade é que a Páscoa perfeita, ela se cumpre em Jesus. Nós veremos isso mais adiante. Mas um outro detalhe aqui, neste verso, é quando Jesus diz assim para os seus discípulos: eu desejo comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. A que sofrimento Jesus está se referindo? Jesus, ele tem em mente a sua trajetória até a sua crucificação e morte. Neste mesmo capítulo, nós vemos Jesus em grande agonia no Getsêmani, a ponto de suar gotas de sangue. Jesus, ele seria traído por Judas, ainda aqui neste capítulo. Ele vai ser abandonado pelos seus discípulos, humilhado pelos guardas, espancado, cuspido, escarnecido. E no capítulo seguinte,
ele será preso, julgado, condenado, crucificado, morto. Este é o sofrimento que Cristo se refere. Os acontecimentos que sobreviriam em sua vida logo após aquela refeição. É por esse motivo que Jesus diz que nunca mais ele comeria a Páscoa. Por quê? Porque aquela seria a última. É por isso que aquela Páscoa era especial para Jesus. É por isso que ele disse: desejo ansiosamente comê-la com vocês. Porque depois dela Jesus morreria. E os versos 17 e 18 confirmam isso, porque está escrito: e Jesus, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus, ele celebra a Páscoa com seus discípulos, mas ele enfatiza e deixa claro que a partir daquele momento, nunca mais comeria e beberia do fruto da videira, até que se cumpra no reino de Deus. A respeito do reino de Deus, nós sabemos que existem vários aspectos a respeito do reino de Deus, mas aqui, ao meu ver, não se refere a um reino espiritual, mas um reino físico. Porque veja, há uma promessa. Quando o anjo traz a notícia para Maria, o anjo diz: eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Neste mesmo capítulo que nós estamos analisando, capítulo 22, nos versos 29 e 30, Jesus diz: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais à minha mesa, no meu reino, e vos assentarei em tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Há uma promessa de um reino concreto, e essa profecia ainda não se cumpriu, porque a única coroa que foi colocada na cabeça do nosso Senhor Jesus, foi uma coroa de espinhos, que os homens cravaram em sua face, quando ele foi crucificado e morto. Essa foi a única coroa que o nosso Senhor recebeu. Entretanto, haverá um dia em que Cristo estabelecerá o seu reino, e conforme nós cantamos, todos os joelhos se dobrarão diante da majestade do nosso Senhor, e confessarão que Jesus é o Senhor. E então, neste grande dia, Cristo celebrará a verdadeira Páscoa, pois Jesus disse que a Páscoa teria o seu cumprimento no reino de Deus, o cumprimento completo, onde nós seremos tirados deste mundo. E veja, a expressão até que o reino venha, dá ideia de futuro, algo que ainda não aconteceu. O reino virá, é algo concreto, meus irmãos. E aqui nesses versos, nós podemos ressaltar duas realidades a respeito da Páscoa. A primeira delas é que, de fato, meus irmãos, é aqui uma implicação, o sofrimento do nosso Senhor, aquilo que Ele disse,
se cumpriu. Sim, o nosso Senhor, Ele foi traído, humilhado, escarnecido, crucificado, morto, sepultado. Se cumpriu aquilo que Ele disse a respeito do seu sofrimento. E daquele dia em diante, e até aos nossos dias, Ele nunca mais comeu da Páscoa. E a segunda realidade a respeito da Páscoa é que essa festa, este banquete, vai se cumprir no reino de Deus. Jesus, Ele disse que não mais comeria a Páscoa até que, ou seja, um dia vai acontecer de novo, até que o reino se cumpra, o que nos leva a entender então que este reino é real e que Cristo comerá esta Páscoa com todos os seus discípulos. Sendo assim, essas duas realidades a respeito da Páscoa traz uma grande implicação para nós. Meus irmãos, e aqueles que aqui estão, que ainda não conhecem e não creem em Jesus, essas verdades nos traz esperança, pois à medida que nós somos lembrados do sofrimento do nosso Senhor e das suas palavras, de que há um reino onde nós assentaremos com o Senhor em volta da mesa e desfrutaremos de um banquete, isto é real. Isso deve trazer esperança para nós, alegria. Ainda mais nesses dias, onde se comemora a Páscoa. Entretanto, nós não podemos enxergar a Páscoa como uma festa judaica, com cordeiros assados, pães asmos, ou seja, pão sem fermento e ervas amargas. E muito menos, nós não podemos enxergar a Páscoa da maneira do mundo, resumindo a Páscoa em ovos de chocolate, coelhos, o que seria um desprezo, uma falta de consideração com a obra de Deus. Mas então surge a pergunta: como devemos enxergar a Páscoa? Qual é a maneira correta de olharmos para a Páscoa? E é isto que Jesus ele vai ensinar para os seus discípulos e para nós nesta noite. Acompanhe comigo a leitura dos versos 19 e 20. Diz assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Veja, Jesus, como um bom mestre, ele aproveita a ocasião da última Páscoa para ensinar os seus discípulos algo superior do que a Páscoa representava para eles, para os judeus. Na Páscoa, Jesus estabelece o verdadeiro memorial que representa a libertação mais crucial que o seu povo precisava, a libertação do pecado. Embora o povo judeu tivesse sido liberto da escravidão do Egito e celebravam a Páscoa, que ilustrava justamente esta ação, a libertação do povo da escravidão e o livramento da morte, da última praga. Entretanto, havia algo ainda que os tornavam escravos, a saber, o pecado, os próprios pecados.
Certa vez, Jesus, ele disse para os judeus, está lá no Evangelho de João: conhecereis a verdade vos libertará. E os judeus, eles não compreenderam essas palavras. E eles, então, respondem a Jesus: nós somos filhos de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livre? E Jesus responde: em verdade, eu digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E essa escravidão, ela permanece. E é uma escravidão pior do que ter homens sobre as nossas vidas, nos oprimindo. Se trata de uma escravidão muito mais severa, muito mais penosa, difícil, torturante. A escravidão do pecado. Mas, diante desta realidade triste, e Jesus, sabendo que estava próximo de se entregar para ser morto, então Jesus, ele estabelece uma nova festa, um novo memorial, a ceia do Senhor. Um memorial como a Páscoa, mas que aponta para a libertação do homem dos seus próprios pecados. O pão, ele representa o corpo do nosso Senhor que foi partido em nosso lugar. O cálice representa a nova aliança no sangue do nosso Senhor, que foi derramado em nosso favor. Estes elementos, o pão e o vinho, representam o que Jesus estava prestes a cumprir na cruz. Cristo ofereceria o seu próprio corpo no madeiro, seria moído, partido, e literalmente todas as suas juntas, elas se desligaram por causa da morte na cruz. E o seu sangue foi derramado em nosso favor, para libertar o seu povo do pecado. É por esse motivo que João Batista, ao olhar para Jesus, ele diz: eis aí o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro que ao ser sacrificado, tira todo o pecado do mundo. Isso está em João capítulo 1, verso 19. Assim como a Páscoa, meus irmãos, representava para o povo judeu um sacrifício de um cordeiro sem mancha, ou seja, sem defeito nenhum, perfeito, e cujo sangue deveria ser derramado e passado nos umbrais da porta, para que Deus libertasse o seu povo das mãos do faraó, e para que eles fossem livres da morte. Da mesma forma, Cristo, mediante o seu corpo perfeito, sem pecado, ele foi sacrificado, e o seu sangue, ele foi derramado sobre o pecador. Esta é a nova aliança que Jesus estabeleceu com os seus discípulos, antes da sua morte. Uma nova festa. Então nós compreendemos a relação daquela Páscoa com a vida de Jesus, com o propósito de Cristo. O desejo intenso de Jesus em comer aquela última Páscoa, é saber que a partir daquele momento, a partir daquela Páscoa, Ele daria início a uma nova festa, a um novo memorial. Era assim, então, que os discípulos de Jesus deveriam, a partir daquele momento, olhar para a Páscoa. E é deste modo também que nós devemos olhar para a Páscoa, não como uma festa judaica, não como o mundo
a trata e a vê. Mas é dessa maneira, devemos olhar para a Páscoa, a verdadeira Páscoa, para este novo memorial. E a verdadeira Páscoa, meus irmãos, aponta para o sofrimento de Jesus, o seu corpo que foi partido e o seu sangue que foi derramado. A verdadeira mensagem da Páscoa não trata da libertação do povo judeu do Egito, mas da libertação do homem dos seus pecados. E essa libertação do homem dos seus pecados, ela se estende para todos nós, para toda a humanidade. Porque não existe um homem sem pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sendo assim, se alguém aqui ainda não creu em Jesus como seu único e suficiente Salvador, saiba que esta é a sua condição, esse é o seu status. Você está debaixo da escravidão do pecado, e essa escravidão vai te levar à morte, porque o salário do pecado, do seu Senhor, é a morte. Reflita na sua vida. Você consegue nunca mais pecar, ou passar um dia inteiro sem pecar? Você consegue passar um dia sem falar mentira, sem pensar em si mesmo, sem cobiçar, sem dizer o que não deve? Você consegue não agir de forma errada, maldosa? Você consegue? Podemos pensar então, somente no primeiro mandamento: amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Você consegue cumprir este mandamento à risca? Amar a Deus de todo o seu coração, sobre tudo. Não dá para negar essa realidade. O homem é escravo do pecado. E a maior tolice é alguém pensar que pode ser livre, que pode fazer o que bem entende, viver de qualquer maneira. Mas quem pensa assim, está pecando, porque este modo de viver, na verdade, revela uma vida totalmente dominada, escravizada pelos próprios prazeres, pela própria vontade, escravos de si mesmos, pecado, escravos do pecado. Mas, nesta noite, nós somos lembrados da verdadeira Páscoa que Cristo instituiu, através do seu corpo partido no madeiro, e o seu sangue que foi derramado. Existe uma solução para o pecador. Portanto, se arrependa e creia em Jesus como seu único Salvador. Preste atenção no que eu vou dizer. Cristo, Ele deseja ansiosamente que você experimente desta nova Páscoa. Creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados. Somente Cristo pode te libertar do pecado. E uma vez livre do pecado, o nosso Senhor, Ele que torna Senhor sobre as nossas vidas. Uma verdade que nos consola, porque embora estamos aqui ainda neste mundo, neste corpo corruptível, pecamos sim, mas nós somos lembrados que o Senhor da nossa vida não é o pecado, mas é Cristo.
E o pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas, porque temos a mente de Cristo. O nosso coração ele foi transformado, a fim de vivermos uma nova vida em Cristo, a fim de vivermos de forma agradável a Deus. Portanto, em Cristo, nós experimentamos a verdadeira Páscoa. Todos os que creem são chamados para celebrar essa nova festa, a ceia do Senhor. Um memorial majestoso, que nos remete à obra de Jesus Cristo na cruz, em nosso favor. Sim, ao comermos o pão e ao bebermos do cálice, ao ceiar a ceia do Senhor, trazemos no tempo presente a realidade da obra de Cristo, aquilo que Ele fez por nós. Porque, meus irmãos, este era o propósito da Páscoa para os judeus, trazer um fato histórico e passado no tempo presente, como se fosse real. Eles estariam ali experimentando daquela noite em que seus pais fizeram isso e Deus deu o livramento. E nós, ao ceiarmos, ao participarmos da mesa do Senhor, a Santa Ceia, nós somos lembrados daquele fato da morte de Cristo. Sim, somos lembrados desta realidade, ao olhar o pão e o cálice, lembrando do seu corpo que foi partido, do seu sangue que foi derramado. A ceia do Senhor é um sacramento, não podemos banalizar, pois ao estabelecer essa nova festa, Jesus diz para os seus discípulos: fazei isto em memória de mim. A ceia do Senhor, meus irmãos, é para nós o verdadeiro alimento para a nossa alma, fortalecendo a nossa fé e nos dando também esperança, porque podemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo: ao participarmos da ceia, fazemos isso anunciando a volta do nosso Senhor. Há uma promessa na ceia: Cristo, Ele voltará, o nosso Senhor Jesus, Todo-Poderoso. Mas veja, meus irmãos, apesar dessas palavras de graça, Jesus, Ele nos alerta. Veja o que o texto diz logo em seguida, depois que Jesus, Ele estabeleceu essa nova festa para os seus discípulos. Ele diz no verso 21 e 23, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então, começaram a indagar entre si, quem seria dentre eles o que estava para fazer isso? Este verso nos mostra que convinha que o nosso Senhor Jesus fosse traído e entregue. E Lucas, meus irmãos, o autor deste evangelho, deixa isso bem claro neste evangelho e também no livro de Atos dos Apóstolos. A morte de Cristo, ela está dentro dos decretos de Deus, dos propósitos de Deus. A expressão segundo está determinado expressa justamente esta ideia. É algo que não poderia ser evitado, é algo que não poderia deixar de acontecer. O Cordeiro Pascal, o Filho de Deus, precisava ser sacrificado, precisava morrer, derramar o seu sangue,
a fim de expiar o pecado do homem pecador. Era necessário que Cristo fosse morto. Convinha que Jesus desse a própria vida. E apesar dos decretos de Deus, nós vemos aqui que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Sim, o traidor, ele sofrerá as justas consequências dos seus atos maus. O traidor pagará, e pagará caro por isso. E nós vemos, neste mesmo capítulo, logo após aquela refeição, Judas Iscariotes, ele vai ter com as autoridades, ou melhor, isso já está lá no começo do capítulo, que ele já havia concordado em trair Jesus em uma ocasião oportuna, e depois daquela refeição, aquilo vem à tona. Judas, ele trai Jesus, e entrega Jesus para ser preso, condenado, e depois morto. Sabemos o fim de Judas. Ele arrancou a própria vida. Isso está escrito lá em Atos capítulo 1, verso 18. Ora, este homem, Judas, ele adquiriu um campo através do preço da iniquidade, ou seja, daquelas 20 moedas de prata, o qual as autoridades haviam dado a ele por entregar Jesus. Precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Este foi o fim de Judas. Ou melhor, este foi o começo do seu sofrimento. Como eu disse, a vida não termina na morte. Certamente passará a eternidade sofrendo amargamente, chorando amargamente, pois é isso que há no inferno: choro, ranger de dentes. Meus irmãos, o que estes versos nos ensinam? A primeira coisa, nós somos alertados para analisar o nosso próprio coração. Você que está aqui, eu, você, nós podemos enganar uns aos outros, transparecendo algo que não somos. Mas Deus, Ele é soberano, Ele conhece cada vida aqui, Ele sabe quem é o traidor, quem é aquele que tem o coração corrompido e que está em nosso meio. Uma vida religiosa não quer dizer nada, é apenas aparência, mas Jesus sabe. Jesus, ele sabia quem era Judas. Certa vez ele disse: não vos escolhi em número de 12, entretanto um de vós é o diabo. Ele diz isso com respeito a Judas. Jesus, ele sabia que Pedro iria negá-lo 3 vezes, e o alertou sobre isso. E de fato, Pedro nega a Cristo. Não podemos fingir, não adianta virmos aos cultos, não adianta estarmos na igreja, e não adianta participarmos da ceia. Isso não quer dizer nada. Mas Deus, Ele conhece o mais íntimo do coração. Por essa razão, meus irmãos, no texto da ceia do Senhor, todos são convidados a examinar a si mesmo, a discernir o próprio modo de viver, para sermos disciplinados pelo Senhor e não condenados com o mundo, com Judas. E como todos aqueles que estão entregues aos seus próprios prazeres. E uma segunda implicação aqui,
nestes versos é que o erro de Judas pode ser o nosso. Não estamos livres de cair no mesmo erro de Judas. Hoje não é oferecido para você e para mim 20 moedas de pratas, mas em todo tempo, diariamente, somos tentados a trair Jesus, a rejeitá-lo, por causa de status, fama, poder, prazeres, riquezas. Por isso, precisamos tomar cuidado e vigiar o tempo todo. É isso, meus irmãos, que estes versos finais implicam para nós. Vigiem, se autoanalisem, cuidado com o coração, com as tentações, com a corrupção desta vida. Lembre-se, Cristo, Ele voltará, e a sua vinda pode ser hoje, pode ser a qualquer momento. Portanto, estejamos prontos para o banquete da nova festa, quando Cristo voltar. Amém, meus irmãos?